5 índios tenharins são presos pela Polícia Federal suspeitos pela morte de 3 homens em Humaitá. Crime aconteceu em dezembro de 2013. Servidores da Suframa deram início à maior paralisação da categoria, que durou 49 dias e provocou prejuízo de quase 50 milhões de reais na arrecadação do Estado. Cinegrafista Jackson Rodrigues, da Band Amazonas, é agredido por policial militar durante cobertura de um homicídio na capital. Prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, é preso com outras 5 pessoas, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores. Camelôs começam a ser retirados das calçadas do centro de Manaus. Transformados em microempreendedores, eles são transferidos para galerias populares. Tragédia: 15 pessoas morrem em acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus na Avenida Djalma Batista, em Manaus. Eu só senti aquele baque muito forte. Eu senti que eu fui para o chão. E eu olhei para a porta e não tinha como sair pela porta. A tragédia deixou 15 mortos, entre eles uma mulher grávida de 8 meses e o bebê dela. Ex-delegado Oscar Cardoso é executado com mais de 20 tiros na capital. 4 pessoas foram presas, mas mandante, traficante João Branco, continua foragido. 4 pessoas morrem e 11 ficam feridas depois de serem atropeladas por caminhão desgovernado durante procissão da Semana Santa no bairro Dom Pedro, em Manaus. Final do Campeonato Amazonense é marcado por briga generalizada dentro de campo entre jogadores do Nacional e Princesa. A Arena da Amazônia recebe 4 partidas da primeira fase da Copa do Mundo no Brasil e Manaus recepciona milhares de turistas estrangeiros. USA! Milhares de pessoas ficam sem água nas zonas norte e leste de Manaus depois que uma balsa danificou a estrutura de captação de água do Proama. Manaus se despede da Copa do Mundo como uma das capitais mais bem avaliadas pelos turistas estrangeiros. A Arena da Amazônia é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Câmeras de segurança registram imagem impressionante de um bebê de 1 ano e meio que por pouco não foi atropelado na garagem da própria casa na zona norte da capital. Pessoas que passavam pela rua alertaram a mãe e evitaram a tragédia. Empresário é morto dentro de condomínio de luxo na capital. 3 pessoas acabaram presas, acusadas de latrocínio, roubo seguido de morte. Entre elas, Luciana Pereira, que também é acusada de executar comparsa. Crime foi gravado pelo próprio celular da acusada. Veterinário é assassinado na capital e crime choca moradores. 4 pessoas foram presas. Assassinos confessaram que a execução foi motivada por morte de um cachorro. Incêndio causa desmoronamento em prédio na Grande Circular. Por sorte, ninguém se feriu. Congresso Nacional promulga a PEC que garante prorrogação dos benefícios da Zona Franca de Manaus até 2073. Band Amazonas realiza primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Já na reta final do confronto, o clima entre os candidatos esquentou. Quadrilha realiza assalto ousado em agência bancária na capital. 2 ônibus foram usados para bloquear a Avenida Brasil em plena luz do dia. 7 acusados foram presos e 1 continua foragido. Segurança de candidato ao governo do estado é morto a queima-roupa durante assalto em Manaus. Crime foi gravado por uma câmera de segurança. Malote levado pelos bandidos tinha só documentos. Na mesma semana, 2 suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com a polícia. Milhares de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil, deputados estaduais e federais, senadores e também os governadores dos estados. No Amazonas, pela primeira vez, eleição majoritária foi decidida no segundo turno. Centenas de periquitos
presos foram encontrados mortos em frente a um condomínio de alto padrão na capital. Morte das aves gerou protestos de pessoas ligadas à defesa dos animais. Laudo do IPAAM apontou pequenos resíduos de agrotóxicos nas aves. Universitária é vítima de tentativa de homicídio em academia no centro de Manaus. 3 pessoas foram presas. Socialite, apontada como mandante, está foragida nos Estados Unidos e teve por 3 vezes pedido de habeas corpus negado pela Justiça. Caso só deve ter desfecho em 2015. Homem de 30 anos é preso em Parintins acusado de estuprar pelo menos 62 jovens. Segundo ele, os crimes eram cometidos durante rituais satânicos.